E eu quero falar sobre o momento certo. Sempre que nós fazemos alguma coisa, planeamos a nossa vida, existe um timing, existe um momento certo para nós tomarmos uma decisão, fazermos algo. E eu quero falar sobre isso, um pouco sobre o momento certo. Às vezes nós questionamos qual é o momento certo de nós agirmos, qual é o momento de nós não fazermos nada. E eu vou partilhar algo sobre Neemias, que nós vamos ler. E nós, por exemplo, nós somos filhos de Deus e nós vimos aqui à casa do Senhor para juntos nós congregarmos e adorarmos a Deus. E ao longo da nossa semana nós sabemos que no domingo vai haver um tempo, um momento certo em que nós vamos congregar e vamos juntos adorar a Deus. E depois disto, nós vamos ter outros momentos. E nós, como filhos de Deus, à semelhança de uma outra situação qualquer que nós possamos fazer, um jogador de futebol, um desportista profissional, tudo o que ele faz ao longo da sua vida, tudo o que ele faz diariamente é com um foco de, a determinado momento, ele entrar em cena e cumprir o objetivo que ele tem. E nós, como filhos de Deus, como povos de Deus, há palavras que Deus vai dispensando sobre a sua igreja, sobre os seus filhos, porque há momentos em que Deus quer levantar pessoas para que sejam agentes do momento certo, para que sejam pessoas que vão, assim como Isaías disse, Senhor, eis-me aqui para fazer a tua vontade. Se nós não pregarmos, quem vai ouvir? Então ele percebeu uma deficiência, ele percebeu uma necessidade e ele predispôs-se no seu coração para entrar em ação num momento, de acordo com a vontade de Deus e com a palavra também que Deus dirige muitas vezes à nossa vida. E o momento certo, Deus é quem vai dar a palavra e vai dispensar a palavra para que o momento certo possa acontecer, para que o cruzamento de desejos de Deus e também daqueles que se dispõem a entrar no momento em que Deus pretende que essa pessoa haja e cumpra algo, quando há esse cruzamento, então há uma ação dos céus e de pessoas aqui na terra que se dispuseram a fazer essa obra e algo vai acontecer que vai marcar a história e que vai transformar não só a vida da pessoa, mas as pessoas que estão à volta dessa pessoa, como por exemplo a família, o povo, uma nação, no caso de Neemias, que ele colocou-se numa posição em que ele percebeu algo drástico que estava a acontecer com o seu povo, ele ouviu sobre as notícias de Jerusalém e ele compadeceu-se e ele colocou-se numa disposição diante de Deus para entrar num momento certo para gerar algo a favor de um povo e de uma nação. E nós, irmãos, falamos muitas vezes sobre avivamento, sobre aquilo que Deus quer derramar sobre o seu povo, as palavras que Deus vai profetizando através dos seus filhos, através dos seus servos, os profetas, e nós queremos que aquela palavra ela vai se cumprir. Mas há um momento, há um timing em que Deus vai comissionar e que Deus vai levantar essas pessoas para o momento em que Ele quer dispensar essa unção, esse tempo novo, que muitos de nós com certeza desejam da parte de Deus. Mas há uma necessidade de nós colocarmos-nos na posição para receber primeiramente aquilo que vem dos céus, aquilo que é a palavra que Deus está a trazer para a sua igreja, para então, de acordo com o agir de Deus, de acordo com o agir dos céus, com aquilo que vem dispensado dos céus para a terra, nós aqui na terra, aqueles que dizem, eis-me aqui, vão ser levantados para um momento em que Deus quer trabalhar numa nação, num povo, numa família. E são essas pessoas que Deus quer falar hoje à tarde.
É com essas pessoas que já disseram, talvez muitas vezes a Deus: eis-me aqui para cumprir aquilo que tu tens para mim. E à semelhança de Neemias, que estava no meio de um povo estrangeiro. Muitos aqui também são estrangeiros. Neemias, que saiu da sua própria nação, foi para uma outra cidade para ser escravo. E ele entendeu a miséria do seu povo. Ele entendeu uma circunstância que estava a acontecer com o seu povo. E então ele tem uma intervenção no meio desta situação. E ele vai então falar com Deus baseado na informação que ele recebeu. Ele então fala com o Senhor. E nós podemos ler em Neemias capítulo 1, a partir do versículo 4, diz assim: tendo eu ouvido estas palavras, assentei-me e chorei e lamentei por alguns dias. E estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. E disse: Senhor, Deus dos céus, Deus grande e temível, que guardas a aliança e a misericórdia para com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. Estejam, pois, atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos para acudires à oração do teu servo, que hoje faço à tua presença, dia e noite, pelos filhos de Israel, teus servos, e faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, os quais temos cometido contra ti. Pois eu e a casa do meu pai temos pecado, temos procedido de todo corruptamente contra ti, e não temos guardado os mandamentos, nem os estatutos, nem os juízos que ordenastes a Moisés, teu servo. Lembra-te da palavra que ordenastes a Moisés, teu servo, dizendo: se transgredires, eu vos espalharei por entre os povos, mas se vos converterdes a mim e guardardes os meus mandamentos e os cumprires, então, ainda que os vossos rejeitados estejam pelas extremidades do céu, de lá os ajuntarei e os trarei para o lugar que tenho escolhido, para ali fazer habitar o meu nome. Estes ainda são teus servos e o teu povo que resgataste com o teu grande poder e com a tua mão poderosa. Senhor, estejam atentos, pois, os teus ouvidos à oração do teu servo e à dos teus servos que se agradam de temer o teu nome. Concede que seja bem sucedido hoje o teu servo e dá-lhe mercê perante este homem. Nesse tempo eu era copeiro do rei. Então nós vemos aqui a reação, a atitude, a oração deste homem que se posicionou para um momento certo em que havia uma necessidade de reconstrução, de reedificação de um povo no seu lugar, na sua cidade. E uma das coisas que chama mais a atenção na atitude de Neemias é o facto de ele fazer algo extremamente importante que eu diria que na maioria de nós não temos essa ousadia de fazer, que é assumir os pecados dos antepassados. Assumir a corrupção que aconteceu no passado. Assumir a corrupção do nosso irmão que pecou. Assumir a corrupção da nossa família, do mal que fizeram no passado, e nós posicionarmos e dizermos: Deus, perdoa o meu pecado e da minha nação. Perdoa o meu pecado e do meu povo. E às vezes nós estamos entusiasmados com aquilo que Deus vai fazer, com a restauração do povo de Deus, com o poder de Deus, com a unção que Deus quer derramar sobre o seu povo, mas não há pessoas que assumam e se posicionem para assumir os pecados que eles não cometeram. O seu pecado, quem o cometeu, não fui eu. O meu pecado não foi você que cometeu. Mas nós vemos em Neemias um exemplo de um remanescente que, numa linguagem talvez mais familiar para nós, coloca-se na brecha pelo povo. O muro está com fendas no meio e ele coloca-se lá para que o muro não caia. Ou seja, ele vai assumir toda a carga de um povo que pecou, que desobedeceu a Deus, e ele próprio menciona Moisés e diz: Senhor, porque tu disseste na tua palavra que se nós desobedecermos seríamos dispersos. E essa era a realidade, isso era o que estava a acontecer com o povo. Eles estavam dispersos porque tinham pecado contra o Senhor. Mas ele chega, vê a situação e ele
comovido com a situação, ele coloca-se naquela posição em que diz: Deus, para e junta-nos novamente. Perdoa os nossos pecados. Perdoa as minhas transgressões. Perdoa os pecados das pessoas que eu nem conheço e que estão a pecar e estão a fazer o teu nome ser denegrido entre as nações. Porque se nós falarmos com pessoas que nunca vieram à igreja, mas já ouviram falar da igreja, pessoas que têm familiares que vão à igreja, nós vamos ver uma grande luta das pessoas para se misturarem com o povo de Deus. Porque as pessoas observam, o mundo está a observar aquilo que nós estamos a fazer. As pessoas estão a observar, o mundo está expectante, está a observar aquilo que nós andamos a fazer. Se no meio da casa do Senhor há pessoas, em vez de estarem a unir, estão a desunir, as pessoas que estão de fora não querem ir para um lugar assim. Não querem estar no meio de um povo assim. E você com certeza vai concordar comigo que essa é uma realidade que nós vivemos. Nós não devemos ser hipócritas de fugir à realidade das circunstâncias e de não assumirmos que nós, como povo de Deus, eu, você e tantos outros que você conhece, que temos pecado contra o Senhor. E nós muitas vezes colocamos nessa situação, sabe? E nós, há uns tempos atrás, eu ouvi um pastor dizer algo que exemplifica perfeitamente a nossa atitude perante uma realidade inconveniente. Se nós formos a um médico e nós formos diagnosticados com um cancro, por exemplo, a nossa reação imediata vai ser tratar, assumir que temos um cancro e começar os tratamentos para tratar. E nós, povo de Deus, quando somos confrontados por Deus com uma circunstância, com uma realidade, nós preferimos deixar de lado e não resolver. Andamos a usar os nossos dons, os nossos talentos, mas Deus quer que a gente olhe para o problema. Quando nós vamos olhar para o problema, nós vamos começar a tratar o problema. E é aqui que entra a nossa sensibilidade de perceber que estamos nessa circunstância, que estamos no meio de uma situação em que a opressão do inimigo tenta empurrar o povo de Deus para a divisão, mas nós precisamos de nos conectar com o céu, assim como Neemias fez. Conectou-se com o Senhor, orou ao Senhor, humilhou-se, pediu perdão pelos pecados dos irmãos, para que haja uma reconexão com o povo, para que haja uma reestruturação do povo. E é muitas vezes nessa situação que nós estamos e que Deus está a dispensar dos céus para a terra, para a sua igreja, a mensagem, a unção, mas nós precisamos de ter uma posição e uma postura diante de Deus para assumirmos aquilo que nós estamos a ver, a realidade dos factos, e termos uma intervenção que vai mudar e reestruturar a história de um povo. E estes tempos que nós temos vivido atualmente, estes tempos de pandemia, Deus está a fazer e tem gerado com toda esta situação algo para o seu povo. Que talvez muitos de nós ainda não enxergamos, não percebemos que isso está a acontecer. É que aquilo que está a acontecer socialmente obrigou toda a gente, incluindo o povo de Deus, a serem empurrados para dentro dos seus lares. Porque começa sempre por um princípio. E Deus está a falar com a sua igreja nos dias de hoje que é necessário voltar aos princípios, voltar às bases, reestruturar as famílias, reestruturar os lares, para que o ambiente onde nós estamos, de trabalho, o ambiente de igreja, o ambiente social, seja também reestruturado como consequência. Ou seja, aquilo que nós semeamos, assumindo a mensagem, assumindo aquilo que está a acontecer, a nossa posição, a nossa geografia, as pessoas com quem nós estamos,
é ali que nós temos que começar a semear. E é ali que a semente vai começar a ganhar forma, vai começar a ganhar corpo e vai gerar o fruto que as pessoas vão desejar. Mas muitas vezes, irmãos, nós vimos para a igreja e mesclamos e tentamos apagar uma realidade muitas vezes desagradável que nós temos dentro da nossa própria casa. Que nós não queremos assumir o que está a acontecer ali, mas preferimos vir para um outro lugar para nos sentirmos bem. Para usar um dom, por exemplo. E nós podemos usar os dons são para usar. E muitas vezes nós podemos ser cativados pelo dom de alguém. Mas Deus quer transformar o caráter, a personalidade muitas vezes também da pessoa. E Deus empurra a pessoa para um lugar muitas vezes totalmente desagradável, que é para nós mexermos com o lixo. Para nós irmos lá, tratarmos com quem precisamos de tratar, semearmos a boa semente do Evangelho, persistirmos, sermos perseverantes naquilo que somos comissionados a fazer. E muito daquilo que a gente faz também é consequência dos erros que nós fazemos quando, por exemplo, nós gostamos todos de ouvir aquela palavra de Jesus, da grande comissão, ide pelas nações, pregai o Evangelho, fazei discípulos. Mas antes, no processo de discipulado, em que os apóstolos estavam a ser transformados e trabalhados por Jesus, através da doutrina, através das experiências, houve uma ordem que ele deu antes. Primeiro, ide às ovelhas perdidas da casa de Israel. Fala de geografia e do povo. Mas a tendência é nós pegarmos na mensagem, na comissão de Jesus para irmos para outros povos, para irmos para outras nações, mas sem obedecermos o passo a passo, que vai construir a casa, assim como Jesus fala no Sermão do Monte, aquele que ouvir estas palavras e obedecer é o homem prudente que edificou a casa sobre a rocha. E aquele que ouviu e não obedeceu, ou seja, os dois ouviram, e os dois passaram pela tempestade, mas só um ficou de pé. Então nós podemos estar no mesmo ambiente, ouvir a mesma palavra e termos duas reações totalmente diferentes. Então, aquilo que vai acontecer é que a consequência vai ser diferente. Mas Deus está a levantar, eu creio, homens e mulheres que estão-se a posicionar para um momento certo. Não é só crer e termos uma fé de algo que simplesmente nós estamos à espera que outros façam e que simplesmente aconteça. Mas em toda a palavra de Deus nós vamos ver Deus a conversar com homens, a relacionar-se com homens, a falar o que Ele quer fazer na terra, que acontece primeiramente espiritualmente, através da oração, através da comunhão, e depois vai se manifestar no meio de um povo, no meio de uma nação. E primeiro vai acontecer no Espírito. Quando Deus levantou Moisés, nós percebemos que Moisés tinha esse sentido de liderar o povo. Mas ele precisou de ser tratado primeiro e precisou primeiro de entender no Espírito aquilo que ele ia fazer. Antes de ele ir ter com Faraó e haver toda aquela confrontação de palavras, Deus fala com o seu servo e diz, vai acontecer assim. Quem tinha a informação primeiro era Moisés, não era Faraó. Significa que quando nós estamos conectados com os céus, quando nós recebemos a informação dos céus, nós temos a informação na frente. Nós temos aquilo que vem dos céus para ser dispensado neste tempo, com este povo, com as pessoas que estão ao meu redor. E aí é que entra o momento certo. É nós estarmos com a mentalidade certa, percebermos o que está a acontecer espiritualmente, percebermos o que é que os céus estão a trazer para a terra
e nós entrarmos na brecha, posicionarmos-nos para que o momento certo de eu agir, de fazer algo, possa surgir. E eu creio que Deus está a levantar com esta mensagem pessoas que se estão a posicionar hoje para que algo possa acontecer na sua família, na sua casa, nesta igreja e nesta nação também. Esta nação vai sofrer a transformação da parte de Deus, não é pelos outros, é através de mim e de você. A nossa tendência é acharmos que vai acontecer através do outro, é acharmos que é através do irmão, acharmos que é através, se calhar, de alguém que nem está aqui ainda. Mas Deus está a despertar o seu povo para isso. Deus está a comissionar pessoas, homens e mulheres que vão ter um coração temente ao Senhor e vão ter esta capacidade de deixarem as suas emoções de lado e fazerem esta difícil tarefa que Neemias teve e outros homens também, como Esdras, de se colocarem na posição por todo o povo. De se arrependerem pelos seus pecados e pelos pecados do povo. No versículo 6, ele diz assim: faço confissão pelos pecados. Que pecados? Desobediência. Falta de temor ao Senhor, falta de obedecer aos mandamentos, aos estatutos e aos juízos. Faço confissão pelos filhos de Israel, que eram os do seu povo, os quais temos cometido. Quando nós olhamos para o povo de Deus, nós precisamos de olhar como um todo, não só como alguém individual. Paulo ensina que um pouco de fermento leveda toda a massa. Se um pouco de fermento leveda toda a massa, significa que se eu estiver nos caminhos errados, com as palavras erradas, com as ações erradas, eu estou a gerar fermento para o muito. Isso significa que aquilo que nós estamos a fazer, aquilo que nós estamos a dizer, está a afetar um todo. Seja para bênção ou para maldição. Seja para afastamento ou seja para união. Mas só vai haver união quando nos posicionamos por todo o povo. Não só por mim e pela minha casa, mas por todas as pessoas. Ainda por aqueles que nem fazem parte da congregação, mas vão fazer um dia. Aqueles que ainda nem ouviram falar de Jesus. Mas talvez por causa da minha pregação hoje, por causa da atitude de muitos de nós aqui, pessoas no futuro vão ser transformadas. Por causa da sua família, por causa daquilo que Deus vai fazer na sua família, na sua casa. Quer ter um ministério, quer ser um pregador, quer ir para as nações, faça primeiro dentro da sua casa. E poupe-se a queimar etapas. Porque mais cedo ou mais tarde, quando nós queimamos etapas, e Deus deixa-nos queimar etapas. Mas muitas vezes, provavelmente alguns de nós já experienciaram isso, Deus deixa-nos ir até uma determinada medida para depois nós percebemos que afinal eu tinha que fazer de outra forma. E Deus vai testar o nosso coração de perceber que eu fui num determinado caminho, Deus continuou-me a usar, mas Deus, por causa do todo, vai-me levar lá atrás e dizer: é aqui que eu te quero e quero que faças desta forma. Mas como nós entramos no sistema, às vezes no ambiente religioso, como está bom, nós continuamos a ignorar muitas vezes o cutucar do Espírito Santo a dizer: não é por aí. Então nós passamos a criar resistências ao Espírito Santo, nós passamos a querer fazer coisas que não é o momento de fazer, e estamos a fazer, em vez de fazermos aquilo que Deus está a querer que a gente faça, estamos a fazer aquilo que não é o tempo ainda. Então às vezes mais vale nós sermos realistas com as circunstâncias e sermos prudentes e entrarmos pelo caminho que o Senhor quer. O caminho da confrontação, o caminho, muitas vezes, de inimigos,
O caminho em que Deus vai confrontar as minhas emoções e vai dizer que as minhas emoções não são para ser maiores do que a vontade dele. Jonas dá-nos esse exemplo, em que ele recebe a mensagem, e repara aqui na sequência, a mensagem dos céus, veio para o coração daquele homem, Deus falou com ele, ele ouviu e percebeu também a intenção de Deus, que era gerar arrependimento no povo, e então, por causa daquilo que estava dentro do coração dele, da amargura do coração dele, por causa de perceber e de não crer que Deus tinha a misericórdia para ser dispensada num outro povo, ele tentou fugir de uma aliança que, com certeza, como profeta do Senhor, ele tinha. E por isso, no meio de uma aliança que Deus tem connosco, e nós muitas vezes temos com Deus quando dizemos Deus, faça-se a tua vontade, quando nós seguimos caminhos tortuosos, Deus vai nos, digamos, pressionar e obrigar a voltar para aquilo que é a nossa aliança. E às vezes até confundimos aquilo que é uma aliança entre Deus e os homens com questões de porque Deus obrigou. Com certeza Deus não nos obrigou a dizer, Senhor, eu quero fazer a tua vontade. Então, quando nós entramos em aliança com Deus, o nosso caminho, as nossas decisões, a nossa sensibilidade à voz do Espírito Santo vai determinar se a gente vai por um caminho ou por outro. Se nós vamos tomar a decisão certa ou a decisão que vai adiar muitas vezes aquilo que Deus quer acelerar pela nossa decisão certa. Então este homem ele é levantado para fazer uma tarefa e ele pede ao Senhor o favor para que aquilo que ele pretende fazer possa acontecer. E uma coisa também interessante é que nós vemos que neste momento histórico deste povo, há também uma sequência que já vem acontecendo, em que Zorobabel, juntamente com Josué, o sacerdote, eles são levantados também por Deus para irem a Jerusalém e restaurarem o sacrifício, ou seja, o culto a Deus. Aquilo que tinha sido desprezado, aquilo que tinha caído por terra com o tempo, com a humilhação e com o desprezo do povo, e eles levantam-se para restaurar o culto a Deus. E depois vemos também Esdras, que vai reconstruir o templo, e vemos Neemias posteriormente a entrar nesse contexto em que já estavam a levantar o culto e a restauração do templo, e ele entra então para restaurar os muros da cidade. E muros fala de defesa, de proteção. E ele percebe que o povo está em desprezo, está em humilhação, e há uma necessidade de erguer a parte em que o povo vai ter um lugar e vai estar protegido. E quando nós vemos um povo disperso, à semelhança do povo de Israel, como estavam neste tempo, em desprezo, em humilhação, se nós formos honestos, nós vamos perceber que a igreja está dessa forma. Digamos, está descredibilizada. Por causa dos escândalos, por causa das pessoas que usam os púlpitos, por exemplo, para manipular na questão financeira, para manipular a fé das pessoas. Então a imagem e aquilo que vai sendo criado, os pecados que nós vamos praticando, eles vão também, à semelhança da semeadura, eles vão também gerando consequências. Porque este homem, ele coloca-se numa posição em que ele assume a semeadura má do que outros fizeram como se fosse dele.
Ou seja, outros semearam e eu estou a colher hoje. Mas a menos que haja posição dos filhos de Deus, de perceber que quando nós percebemos o momento certo, que Deus vai começar a trazer e a juntar os que estão dispersos, começá-los a juntar. Mas para isso vai precisar de Neemias, de homens que vão assumir a posição em questão, o estado do povo, assumir a semeadura de coisas que você não fez, mas que outros fizeram e você sofre com isso e o povo sofre com isso. E isso só é possível quando nós estamos conectados com o céu e nós entendemos aquilo que vem dos céus para a terra. Aquilo que vem do lugar onde Jesus está assentado. Que vem do trono de Deus para a terra. E às vezes nós estamos em tanta confusão, porque não entendemos muito bem, porque uns dizem desta forma, outros dizem daquela, uns vê desta forma, outros vê daquela. Mas a questão é quem está conectado com os céus e está a trazer para a terra aquilo que é preciso fazer hoje. Aquilo que é preciso fazer no momento em que nós estamos. Aquilo que nós temos que fazer dentro de portas. E que não é tão fácil, porque nós vamos ter que lidar com o mau humor da esposa, do esposo, dos filhos, dos pais, dos tios, dos avós. Nós vamos ter que lidar com as palavras ofensivas uns dos outros. Nós vamos ter que pedir perdão à esposa, ao marido, aos filhos, aos pais. Nós vamos ter que aplicar a reconciliação dentro de portas. E semear a boa palavra do Senhor. Semear a cultura do reino. Aquilo que vai, com o tempo, crescendo, vai sendo regado a semente e vai começando a frutificar e nós vamos perceber que o reino dos céus, a cultura do reino está a ser implementada dentro do nosso lar. Mas isso, irmãos, é uma tarefa que poucos estão dispostos a assumir e a dizer, eu tenho que fazer isso. Eu tenho muitas histórias para contar sobre aquilo que eu tenho experienciado nos últimos anos. As lutas que eu tenho passado, os desafios, as dificuldades físicas também. Por causa da responsabilidade de trazer para dentro de portas aquilo que eu creio. E implementar, semear o reino dos céus no coração das pessoas que estão próximas de mim. E perceber que aquilo que eu estou a pregar, aquilo que eu estou a transferir, aquilo que eu estou a semear, vai entrar em choque com aquilo que já foi semeado lá dentro. E basicamente tirar através da oração, através da batalha, tirar as sementes que estão lá dentro e através da persistência e da perseverança, pregar, ensinar e implementar uma cultura que depois, com o desenrolar do tempo, nós vamos percebendo que essa cultura ela vai começar a gerar frutos. Ela vai ganhar substância, ela vai ganhar raízes que vão permitir que a árvore comece a florescer e então dê frutos posteriormente. Mas só quando nós nos posicionamos, só quando nós assumimos a situação como nossa e percebemos que nós temos que nos colocar na posição de pedir perdão pelos meus pecados e pelos pecados que eu não cometi. Os pecados de um povo. Jesus colocou-se no momento certo para assumir um pecado que, com certeza, não era dele. Com toda a certeza. Então, nós precisamos de meditar, compreender que o Evangelho e a nossa
fé não é algo superficial e não é algo que simplesmente estamos à espera que aconteça. Há um momento em que nós precisamos dizer: eu estou aqui para fazer. Nós sermos comissionados para agir de acordo com aquilo que está a vir dos céus para ser dispensado na terra. E Deus, através de toda esta circunstância que nós temos vivido, estas dificuldades, aquilo que deixamos de ter, levou-nos para lugares, para o contacto com pessoas, para contactos com a família novamente, para a proximidade uns com os outros. Temos que lidar e fomos forçados a lidar com circunstâncias que não queríamos lidar anteriormente. Então Deus vai usar, assim como usou Nabucodonosor, por exemplo, para tirar o povo da sua terra e levá-lo para um outro lugar, para um outro ambiente, e ele diz: eu vou usar o meu servo Nabucodonosor. Então na terra nada acontece por acaso. E Deus usa as circunstâncias malignas, muitas vezes estão a acontecer, para servirem de disciplina e correção para o seu povo. E se nós, como povo de Deus, não aceitamos aquilo que Deus está a trazer, que está a corrigir, que está a acertar com o seu povo, em Hebreus 12 diz que há um caminho de correção para o povo de Deus. E que nós, se somos filhos de Deus, precisamos de entrar por esse caminho. E, irmãos, com certeza o caminho da correção não é um caminho fácil. Nós vamos ter que lidar com as nossas frustrações, com os nossos desejos, com aquilo que nós gostaríamos de fazer, mas não estamos a fazer. Tudo para nos colocar numa posição em que nós vamos assumir que estamos naquela circunstância, que temos um problema, que temos algo que precisamos tratar, quem sabe, dentro do meu coração, para eu evitar fugir muitas vezes de determinados ambientes, mas eu colocar-me na posição para que onde eu estou, a minha alma esteja em paz e as pessoas também que estão ao meu lado possam, ao longo do processo, também usufruir daquilo que Deus está a gerar dentro de mim. Em Lucas 6, no versículo 46, Jesus diz uma coisa muito importante: porque me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu mando. Eu muitas vezes já clamei a Deus por coisas que eu nunca recebi, que Deus nunca me deu. Clamei, intercedi. E porquê é que eu não recebo? Porque eu estou a chamar Senhor, Senhor, mas não estou a obedecer àquilo que Ele quer. Porque eu ouço a palavra, mas não obedeço. A tendência é nós entrarmos num estado de resistência, de relutar contra o Espírito Santo. E a palavra diz que nós muitas vezes podemos resistir ao Espírito Santo, assim como o povo resistiu. Então tem coisas que não é tão agradável como nós gostaríamos, mas elas precisam de ser assumidas para serem tratadas. E nós temos um Deus que enviou o Espírito Santo para nos aconselhar, para nos orientar. Como é que o Espírito Santo fala? O que é que o Espírito Santo está a falar ao seu coração? O que é que o Espírito Santo quer que você trate dentro da sua alma? Uma frustração com o pai, uma frustração com a mãe. Palavras que você recebeu que se calhar não merecia receber, mas lançaram essa palavra sobre si. Pais que lançam palavras, mães que lançam palavras de maldição que vêm condicionar a mente e o progresso da pessoa, que roubam a paz da pessoa. Muitos de nós com certeza já pararam e já perceberam que palavras que nós ouvimos no passado, do pai, da mãe, de um professor, que passaram muitos anos, mas aquelas palavras ainda estão bem vivas cá dentro. O nível da nossa cura vai nos levar ao encontro de pequenas situações como estas. De
palavras que feriram, palavras que foram malditas, palavras que de repente eu falei que estão a condicionar o futuro de alguém. E nós somos ensinados por Jesus a nós, se temos alguma coisa contra alguém ou alguém contra nós, a irmos lá e restabelecer a paz. Através de palavras e de uma ação. De eu ir lá, deixar o meu orgulho de lado, ir lá e dizer, ok, olha, eu não sei se fui eu que errei, não sei se foste tu que errastes, olha, eu quero restabelecer aqui a paz pela palavra. Perdoa aquilo que eu fiz e se eu puder também receber o teu perdão, eu sou muito grato. E nós vamos fechar portas que estavam abertas na nossa mente, e repara aqui, está na nossa mente e no nosso coração, e não é à toa que o apóstolo Paulo fala em Efésios 6 que a nossa luta é contra as hostes espirituais, e ele dá instruções sobre uma armadura e ele realça uma muito especial, que é o escudo da fé para apagar todos os dardos inflamados do inferno, que vem para onde? Para a nossa mente. Então o laboratório das palavras que vão ser debitadas numa discussão, palavras de maldição, palavras que vão atiçar a ira, a contenda, começa aqui. Começa na mente. Então é por isso que o apóstolo Paulo realça o escudo da fé, porque é no invisível que nós estamos a fazer isso. Não é uma coisa que nós vamos pegar e materializar. É contra forças espirituais que estão a dominar o mundo e estão a tentar contrariar a mente do povo de Deus. Então nós precisamos usar as ferramentas certas para podermos também entrar no momento certo e agirmos e fazermos aquilo que Deus quer na terra. Amém? E Deus quer fazer isso com o seu povo. Deus quer trazer esse espírito de reconciliação, de arrependimento, que foi o que fez João Batista. Ele veio anunciar, ele veio pré-anunciar aquilo que estava para vir. Aconteceu primeiro espiritualmente e um homem começou a pregar e começou a agir e a dizer, olha, vai acontecer, vai vir um que vai batizar com o Espírito. Então, começa primeiro a acontecer dentro de nós, começamos a ser movidos pelo Espírito Santo de Deus, aquilo que vamos falar com Deus, aquilo que vamos aceitar da parte de Deus, além daquilo que eu acho, além daquilo que a teologia diz, além daquilo que alguém disse que deveria ser. Mas aquilo que nós precisamos hoje é de pessoas que estão conectadas com os céus, estão a ouvir o que vem dos céus para a terra e estão a aplicar na dispensação e na sabedoria de Deus. Porque se os últimos dias são dias de trevas, meus irmãos, nós vamos precisar dessa conexão com o Espírito Santo total para não sermos apanhados pelas trevas. Amém? E eu queria terminar orando com os irmãos. Amém? E queria, quem quiser ficar de pé, nós termos um momento de oração também agora e de reflexão. Meditarmos sobre aquilo que nós ouvimos, aquilo que nós vamos também agora aplicar na nossa vida, aquilo que Deus deseja de nós para estes dias. E é muito importante nós percebermos o que é que está acontecendo nos céus. O apóstolo Paulo foi levado ao terceiro céu. Ele foi levado ao lugar onde a informação é correta. Onde a informação está à frente do tempo. Porque o Rei Jesus, ele está na eternidade. Ele não está na nossa cronologia. No nosso tempo. Então, o Senhor quer que o seu povo, assim como fala em Efésios, que o apóstolo Paulo diz que Deus fez-nos assentar com Ele nas regiões celestiais. Ele está a dizer que nós já estamos lá. A questão é nós percebermos que a nossa conexão não é com as coisas da terra. Apesar de nós termos que fazer coisas na terra, a primeira conexão vem com os céus.
Pensar primeiro nas coisas que são de cima, para depois podermos então sermos eficazes e sermos aquelas pessoas que vão colocar-se no sítio certo, para o momento certo, para fazerem aquilo que Deus quer para este tempo e para as nossas circunstâncias. O que é que Deus quer de mim? O que é que Deus quer da sua família? O que é que Deus quer da sua empresa, do seu trabalho? O que é que Deus quer desta igreja local, da igreja em Portugal? Não pensarmos só em nós, mas que há um povo, há uma nação. Vocês são um povo privilegiado. Muitos de vocês são do Brasil. Vocês vieram para uma outra nação para ajudar um povo que precisa da luz de Cristo. Para serem pessoas que vão ter uma intervenção que vai gerar luz nos lares e nas famílias. Aproxime-se de pessoas, de lares, de famílias e ore e interceda por aquelas casas. Ore e interceda por aquelas famílias. Peça perdão ao Senhor por aquelas famílias. Porque são pessoas que estão na cegueira espiritual. Não sabem discernir a esquerda e a direita. Precisam de Jonas para irem lá pregar. Mas também Jonas que percebam que dentro há problemas que precisam ser tratados pelo Senhor. Senhor, nós queremos adorar nesta tarde. Com o nosso entendimento, com o nosso coração, com a nossa alma, mas também com o nosso espírito, Senhor. Exprimindo, Senhor Jesus, muitas vezes aquilo que nós não conseguimos por palavras, mas Tu, Espírito Santo, sondas o nosso coração, vens até ao nosso encontro, transformando aquilo que está dentro do nosso coração, mudando a nossa perspectiva, Senhor, que nesta tarde, Pai, muitos de nós, Senhor Jesus, se disponibilizem, Senhor, a ir, Pai, a estar nos lugares celestiais, Pai, a receber da fonte divina, a receber a informação dos céus, para podermos ser homens, mulheres de Deus aqui na terra, aqui nesta nação, Senhor, nos nossos ambientes, Senhor, de trabalho, nos nossos lares. Queremos, Senhor, na ação do Teu Espírito Santo. Queremos também, Espírito Santo, que Tu estás a corrigir, que estás-nos a limar, a colocar, Senhor, as arestas corretas, Senhor, na nossa vida para ganharmos a forma, Senhor, assim como o vaso, Senhor, do oleiro que ganha forma com as Tuas mãos, Senhor. Nós queremos ser, Senhor, nesta tarde, esses vasos, Pai, moldados por Ti, Senhor. Aquilo muitas vezes que estamos a ver, Senhor, uma forma, Pai, que ainda não compreendemos, Senhor Jesus. Percebemos, Pai, que pela figura, Senhor, do barro, Pai, que nós muitas vezes vamos mudar, Senhor, a nossa forma. Vamos mudar, Senhor Jesus, no processo e sermos, Pai, reconstruídos, reconfigurados da forma que Tu desejas, Pai. Para sermos, Senhor Jesus, os vasos, para sermos as pessoas, Senhor Jesus, os filhos amados do Senhor, os santos que vão trazer os céus à terra. Traz essa consciência nesta tarde, Espírito Santo, e que a Tua palavra, Senhor, venha frutificar, Senhor, venha fortalecer, Senhor, aquele que está abatido, Pai. Aquele, Senhor, que acha que não consegue, Senhor Jesus, mas nesta tarde, Pai, Tu, Senhor, estarás a fortalecer pelo Teu Espírito, Senhor, dizendo, Pai, que é possível pela palavra do Senhor, que aquilo que o Senhor comanda, aquilo que vem dos céus, determinado pelo Senhor, é possível e pode acontecer pela força e pelo braço do Senhor. A Tua palavra, Senhor, diz nos Salmos, Pai, que se Tu não construís a casa, em vão trabalham os trabalhadores. Se Tu não vigiares, Senhor, em vão vigia a sentinela. Senhor, ensina-nos a depender de Ti, Senhor. Não nos deixes colocar e confiar nas nossas próprias forças, nas nossas ferramentas, nos nossos dons, Senhor. Mas sermos bons administradores, bons dispenseiros daquilo que recebemos, da graça que recebemos, Senhor. Não deixes, Senhor, que o Teu povo se perca. Não deixes que o Teu povo ande disperso, Senhor. Mas aqui neste lugar, Senhor, esta igreja, Senhor, possa se posicionar, Pai, como elo de ligação, Senhor. Como Neemias, Senhor, para reconstruir muros, Senhor. Muros no meio do Teu povo. Que vão trazer, Senhor, um lugar seguro. A arca, Senhor, onde nós vamos entrar. Que o Teu povo, Senhor, se vai juntar, Senhor, no Espírito, Senhor Jesus, para se encontrar contigo um dia, Pai. Nós cremos e declaramos, no nome de Jesus, que a Sua palavra vai se cumprir. Amém.